Glória ao nome de Jesus. Nessa manhã, gostaria de convidar você a abrir a Bíblia em Marcos, no capítulo 1. Nós vamos ler a partir do verso 14. Marcos, capítulo 1, a partir do verso 14. Todos encontraram? Amém? Facinho, né? Vamos lá. Depois que João foi preso, Jesus foi para a Galileia, onde anunciou as boas novas de Deus. Enfim chegou o tempo prometido, proclamava: o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Enquanto andava à beira do mar da Galileia, Jesus viu Simão e seu irmão André. Jogavam as redes ao mar, pois viviam da pesca. Jesus lhes disse: venham e sigam-me, e eu farei de vocês pescadores de gente. No mesmo instante, deixaram suas redes e o seguiram. Pouco mais adiante, Jesus viu Tiago e João, filhos de Zebedeu, consertando as redes num barco. Chamou-os de imediato, e eles também o seguiram, deixando seu pai, Zebedeu, no barco com os empregados. Só até aqui. Esse só até aqui já tem muita coisa para a gente falar, né? Muitas pessoas às vezes se questionam, né? Poxa, né, quando observam os evangelhos, a pergunta é: por que o livro de Marcos ele é o menor? Por que Marcos escreveu menos? Será que ele era preguiçoso? Né? Porque a gente vê João, Mateus, o Lucas, e o Lucas ainda escreve dois, né? Ele vai lá e escreve Lucas e Atos. O Mateus escreve um só, mas bem recheado, vai até o 28. O João escreve, que é uma beleza, né? O João, quando ele se sente o discípulo amado, eu acho que ele se empolga. Ele fala: agora eu vou falar de Jesus. E escreve. Escreve o Evangelho, escreve 3 cartas, escreve Apocalipse. E aí quando a gente vê o Marcos, é o menor dos evangelhos. Mas a gente precisa entender a situação na qual esse evangelho de Marcos foi escrito. Marcos, apesar de ser o menor, ele foi o primeiro dos 4 evangelhos a ser escrito. Ele foi a base para que os outros pudessem também escrever os seus evangelhos. O Marcos, na realidade, ele era apenas um jovem quando Jesus foi crucificado. E o fato de ser um jovem não impediu que ele se comprometesse com a causa de Jesus. Ele, mesmo jovem, no momento em que Cristo foi crucificado, ele se compromete com o Evangelho, se compromete com o movimento cristão daquela época, e ele parte em sua primeira viagem missionária, ao lado de Paulo, ao lado de outros irmãos, Barnabé. Porém, foi um fracasso essa primeira viagem, irmãos. Para o Marcos foi um fracasso. Ele se sentiu, de repente, amedrontado com as demandas, com as investidas do inimigo, com as suas limitações. E lá em Atos, capítulo 13, verso 13, diz que ele abandona Paulo. Imagina você, vai para o meio da guerra e na hora que o bicho está pegando, seu parceiro te deixa. Foi isso que Marcos fez. Deixou Paulo. Lá no capítulo 13, verso 13. Quando dá no capítulo 15 de Atos, o Barnabé quer levar o Marcos com ele e o Paulo para uma nova viagem, agora para Antioquia. E o capítulo 15 diz que o Paulo ficou bravo, gente. Ficou muito bravo. Atos 15, 36 ao 40. Diz que teve um desentendimento tão forte entre Paulo e Barnabé que eles se separaram. E aí o Barnabé foi para Chipre com o João Marcos, que é o Marcos que escreveu aqui. E o Paulo foi para Antioquia com o Silas. Porque o Paulo não queria de jeito nenhum o Marcos nessa investida. Poxa, ele já me deixou na mão uma vez, eu vou levar ele de novo? De jeito nenhum. Esse inútil, né? Ele é inútil para o Evangelho. Porque no meio da briga ele sai correndo. Mas são limitações e são tempos da nossa vida. Existem tempos que nós nos sentimos fracos demais,
somos tomados pelo medo, pela angústia e pelo desespero e muitas vezes abandonamos aqueles que precisam de nós. Mas o tempo vai passando, nós vamos amadurecendo. E Barnabé não desistiu de Marcos, mesmo Marcos apresentando essas dificuldades. Barnabé investiu nele. Mas Paulo não, Paulo já estava meio pavio curto com ele. Falou, não quero. Se ele for, você não vai. Né? Se for para levar ele, a gente não vai. Brigaram, se separaram. Mas novos tempos eles acontecem nas nossas vidas. E quando olhamos lá em 2 Timóteo, capítulo 4, no verso 11, esse mesmo Paulo, que rejeitou veementemente a presença de João Marcos nessa investida missionária, é o mesmo Paulo que agora já muito experiente, alguém experimentado no sofrimento, nas fraquezas humanas, no amor e na graça, na sustentação de Deus. Esse mesmo Paulo fala, olha, traga para mim, e Paulo agora já preso lá em Roma, ele pede uma capa, porque está frio, ele pede os pergaminhos para que ele possa continuar estudando as Escrituras, mas ele pede também João Marcos agora, porque ele é muito útil para o ministério. Aquele que no momento era inútil se torna útil. Nada como um dia após o outro. O tempo passa, nós amadurecemos e muitas vezes nós reconhecemos que nós não podemos olhar para o outro e julgá-lo a partir do que nós entendemos ser o certo e o errado, mas nós precisamos ter fundamento em algo muito maior do que nós. E quando Paulo olha para Marcos lá nos seus últimos dias de vida, ele percebe que mesmo nas suas fraquezas, João Marcos era muito, mas muito útil para o ministério. E esse Marcos é o mesmo Marcos que começa a escrever um evangelho no tempo em que Nero coloca fogo em Roma. O Nero era aquele imperador maluco, que se achava um grande poeta. E aí ele se sentiu num dia, sabe aquele dia que você parece que não consegue pensar em nada? Você tenta, escreve, mas não dá certo, joga fora a massa, tenta outra vez e não dá certo e tal. Assim estava o Nero. Aí ele teve uma grande ideia, uma ideia de gênio, né? Eu vou botar fogo em Roma para me inspirar. Aí ele foi e incendiou 10 cidades de Roma, tinha 14, ele incendiou 10. Botou fogo e ficou lá de cima do castelo dele lá, olhando o fogo queimando, as cidades se consumindo, as pessoas desesperadas gritando, para tentar se inspirar para escrever poemas. Quando esse povo se revolta e vai para cima dele, ele diz, não fui eu que botei fogo. Quantas cidades nós? Não eram 14 cidades? Vocês perceberam que só a cidade dos cristãos e dos judeus é que não pegaram fogo? Foram eles. E aí se desencadeia uma grande perseguição aos cristãos. E é nesse momento que o Marcos começa a escrever o Evangelho. Então por que o Marcos escreveu menos? Porque era urgente, era rápido, ele não tinha muito tempo para ficar perdendo com vários e vários detalhes. Ele precisava escrever rapidamente, para fortalecer os irmãos, para fortalecer muitos cristãos que estavam abandonando a fé por causa da perseguição. Quantas vezes nós somos acusados de coisas que nós não fizemos? E algumas vezes a gente se desanima, né? Poxa, eu procuro fazer as coisas certas e tal, e tal, e tal, e vem perseguição. E o Marcos começa a escrever esse evangelho para nos inspirar a olhar para Jesus, para a gente lembrar que a nossa história, a minha e a sua história, a história da Igreja de Monte Santo, é apenas uma pequena parte da grande história que foi escrita. Uma história que envolve criação, pecado, a queda, Israel, Cristo e a igreja. Essa história, eu e você, nós somos apenas uma parte dela. Mas nós precisamos entender qual é a nossa parte nessa história para entender qual é a nossa parte hoje, no dia a dia, na nossa vida.
Se eu não entendo a grande história de Deus, de salvação, de redenção da humanidade, da criação, eu não vou entender qual é a minha parte nessa história. Vou viver perdido. Por isso Marcos começa a escrever o Evangelho, para que eu e você possamos entender quais foram as orientações de Jesus, o que Jesus veio falar para a gente. Então, uma das coisas que nós já vemos de cara é que o Evangelho, o ministério de Jesus, as palavras de Jesus, elas são ditas em um tempo e um espaço. Já no verso 14 diz que foi depois que João foi preso. Esse era o tempo. Jesus estava no deserto e veio do deserto para a Galileia. João havia sido preso. João que havia trazido para nós, preparado o caminho para que Jesus, o Messias, retornasse. Ele vem como a voz que clama no deserto, preparando o caminho para o Messias, anunciando que Jesus viria, chamando, convocando as pessoas a um arrependimento, e à medida que essas pessoas se arrependiam por ouvir a mensagem que João estava pregando, elas eram batizadas com água, como uma manifestação de transformação externa, que os nossos comportamentos seriam diferentes. Só que na vida cristã não adianta você simplesmente ter comportamentos diferentes, você precisa ter uma transformação de coração, de mente. E é isso que o João falava: olha, eu venho para batizar vocês com água, mas depois vai vir alguém muito mais poderoso do que eu, e ele vai batizar vocês com o Espírito Santo, e esse Espírito é aquele que vai nos transformar de dentro para fora. E à medida que nós vemos isso, Jesus foi batizado por João Batista, ali nas margens do Rio Jordão. Jesus depois vai para o deserto, fica 40 dias e 40 noites sendo tentado em todas as coisas por Satanás, mas em nada Jesus peca ou falha, até que ele volta. E quando Jesus retorna, ele soube que João havia sido preso por pregar a justiça, por condenar o pecado, por manifestar algo muito e muito importante, que vai fazer parte do conteúdo da mensagem de Jesus. Qual é o conteúdo da mensagem de Jesus? Jesus começa dizendo para nós claramente: chegou o tempo. Chegou o tempo proclamado em todo o Antigo Testamento. Você já parou para pensar que tem muitas promessas que Deus já fez na sua vida e que você continua aguardando, ou até você já desistiu delas? Mas se são promessas feitas por Deus a nós, elas têm um tempo para se cumprir nas nossas vidas. E nós não podemos desistir de continuar perseverando na busca por essas promessas. E Jesus diz: olha, aquilo que foi prometido chegou. Tudo o que o Antigo Testamento falou, pela boca dos profetas, pela boca dos sacerdotes, pelos acontecimentos, conforme Hebreus diz, que ele falou de muitas formas e de muitos jeitos pela boca dos profetas, por tudo, agora está falando pelo Filho, o Messias. Jesus chegou. O tão esperado Filho de Deus veio ao mundo, encarnado. A mensagem, a palavra de todo o Antigo Testamento agora se tornou carne. E quando nós olhamos, muitas vezes as pessoas procuram compreender ou tentam entender as Escrituras, e muitas falam assim: pastor, por onde eu começo a ler a Bíblia? Tem várias formas, é como se fosse um lugar que tivesse muitas aberturas, várias portas. Imagina essa igreja aqui, tem, 66 portas aqui. E aí cada porta vai trazer você ao interior deste lugar. Porém, existem portas, uma porta que é uma porta principal e que muitas vezes a gente não consegue entender. Aí você fala assim: por onde eu começo a ler? Eu vou começar pelo novo. Outros falam: vou começar pelo antigo. Aí começa pelo antigo: mas o Gênesis eu não quero, não gosto de ler a genealogia, não gosto de ler isso, E aí vai pulando algumas partes. Quando nós olhamos o Antigo Testamento, uma coisa importante que nós precisamos entender é que o Antigo Testamento ele trabalha muito com as questões de alianças.
A aliança de Deus com Abraão, com Noé, com Abraão, com Davi, a aliança de Deus com o povo de Israel. E essa aliança pressupõe uma relação de intimidade entre Deus e aquele que é feita a aliança, o seu povo. Deus escolheu Israel como uma aliança no Antigo Testamento para que Israel fosse uma luz para as nações, para que Israel fosse um exemplo para os outros povos, mas Israel falhou nessa missão. E então agora o próprio Deus, que havia feito uma aliança com um povo que falhou, ele vem encarnado como um ser humano, para dizer para nós que o reino de Deus chegou, o reino de Deus está próximo, o reino de Deus está aqui. O reino de Deus não é para daqui não sei quantos anos, mas é para hoje, é para aqui e para agora. Aquela aliança que foi estabelecida no Antigo, ela agora é renovada com o estabelecimento do reino. Quando olhamos o Antigo Testamento, ele fala de aliança. Quando olhamos o Novo, ele fala do reino. Deus, na pessoa de Jesus Cristo, veio estabelecer o seu reinado nesse mundo. E ele diz que o reino de Deus chegou. E o que isso quer dizer? O que quer dizer que o reino de Deus chegou? Quer dizer que Deus resolveu governar o mundo, governar o meu, o seu coração, a minha e a sua vida. Ele veio estabelecer um início, o início do seu reinado em nós. E a partir do momento que ele diz que o reino de Deus, que é uma oração, né? A oração que nós gostamos de fazer, que o reino de Deus venha a nós, o vosso reino, como é feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Nós pedimos que esse reino viesse. E esse reino veio na pessoa de Jesus. E deste ponto em diante, é o início do reinado de Jesus nessa terra. Jesus veio dizer, olha, Deus decidiu governar. Não foi isso que vocês queriam? Então agora é para valer. O reino de Deus já está entre nós. E aí alguns falam assim, cadê? Não é verdade? Cadê o reino? Quando é que ele chega? E o reino de Deus não é um lugar. O reino de Deus, ele não é um tempo que vai vir, porque ele já veio. O reino de Deus, conforme nós podemos observar, né, na palavra do Senhor, lá em Lucas, no capítulo 17, verso 20 e 21, eles fizeram essa pergunta. Os fariseus interrogando Jesus, quando é que vem o reino de Deus? E Jesus responde para eles, o reino de Deus não vem de modo visível. E as pessoas não vão dizer, olha, aqui está o reino de Deus, ou lá está o reino de Deus. Não. O reino de Deus está dentro de cada um de vocês. Esse é o reino de Deus. E aí você muitas vezes pensa que, algumas pessoas, né, pensam que o reino de Deus pode ser comida, bebida. E Romanos, capítulo 14, do verso 17 ao 19, diz que o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Porque aquele que serve assim ao Senhor é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Romanos 14, 17. Então o reino de Deus não é comida, não é bebida. O reino de Deus não é um lugar, não é um tempo que vai vir, mas o reino de Deus é algo que Deus faz dentro de cada um de nós. E isso só acontece por meio da ação do Espírito Santo, trazendo justiça, paz e alegria no Espírito Santo. De que forma que nós podemos então encarar o reino de Deus? Ele diz o que para nós? Com arrependimento, conversão e com fé. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Arrependimento e fé são coisas importantes para que nós possamos compreender. A mensagem central de Jesus, do seu ministério, é exatamente essa, irmãos, de que o reino de Deus chegou para abrir os nossos olhos para que possamos enxergar o nosso próximo de uma forma diferente, a fim de que nós possamos encontrar no outro um lugar de ministério para as nossas vidas.
Como assim, pastor, um lugar de ministério? Na relação entre nós, irmãos, nós não somos perfeitos, não é verdade? Tem alguém aí que é perfeito? Se fala, pode subir. Porque não tem ninguém que seja perfeito. Os lugares da minha debilidade, da minha imperfeição, é um lugar para você trabalhar na minha vida. Assim como suas falhas, as suas fraquezas, são lugares de ministério para mim. Que foi exatamente o que Barnabé viu em Marcos, quando Marcos abandonou Paulo. A fraqueza do Marcos era um lugar de ministério para Barnabé. Barnabé não desprezou, mas acolheu o Marcos e trouxe ele junto com ele. Vamos continuar. Vamos lá, eu sei que você está fraco, que você falhou, mas uma derrota não quer dizer que você perdeu a batalha. Você perdeu apenas uma luta. A batalha ainda não terminou. Vamos continuar. Perder faz parte, irmãos, da nossa caminhada. Paulo ainda não tinha essa sabedoria de entender, então ele rejeita o Marcos. Porque ele ainda não tinha entendido que o reino de Deus havia chegado e que nós não somos chamados para julgar ou para condenar ninguém, mas nós somos chamados para anunciar as boas novas do reino. E aí muitas vezes a gente se questiona, né? Muitos de nós sabemos como viver e como falar de Jesus no templo, no momento do culto, na reunião de oração, no momento do estudo bíblico. A gente tem, né? A gente consegue falar da nossa fé junto com os irmãos. O nosso problema começa amanhã, ou depois que acabar esse culto, quando eu for para casa e de repente os meus familiares não são cristãos, eles ainda não entenderam as boas novas, não entenderam o que é o reino de Deus. E aí nós passamos às vezes uma vida inteira aprendendo a viver uma religião na igreja, mas a gente não consegue viver o evangelho fora das portas da igreja. Eu não consigo às vezes entender como é que... Sabe aquele negócio de você lê a Bíblia e aí a gente ouve aqui muitas coisas, mas como é que eu faço para esse negócio valer lá na minha escola? Como é que eu faço para isso aqui valer lá no meu trabalho? O que acontece é que muitas vezes nós temos uma experiência religiosa, mas não temos uma conversão cristã. Creio que essa é a realidade de muitas pessoas dentro da igreja. Nós temos uma experiência religiosa. De repente nós ouvimos a mensagem, cremos na mensagem, nós falamos de Jesus, mas nós não entendemos realmente como é que isso funciona na nossa vida. Nós achamos que Jesus é só para a igreja, só para quando eu for para a igreja. Jesus é só para quando eu estiver orando sozinho lá no meu quarto. Jesus está falando para nós que assim como lá atrás o povo de Israel foi chamado para ser luz para as nações, agora quando ele estabelece o reino de Deus, ele chama a igreja para ser luz, a igreja para ser sal. E luz, não adianta você ter luz onde está tudo iluminado, não adianta você simplesmente entender as escrituras dentro da igreja, como ela funciona dentro da igreja, como que eu faço uma reunião de jovens dentro da igreja, como é que eu faço uma reunião de homens, de mulheres, né? Eu preciso entender que a teologia, ela não é só para teólogo. A teologia, você parou para pensar que você faz teologia todo dia? E aí fica aquela interrogação na carinha dos irmãos, né? Exatamente. Quando Jesus nos chama, quando Jesus fala, olha, o reino de Deus chegou e nós somos responsáveis em levar o reino de Deus, as boas novas às pessoas, ele está dizendo, olha, você é o meu arauto, você é o meu embaixador, a minha embaixatriz, você é que vai me representar no dia a dia desse mundo. Quantas pessoas estão vivendo em trevas? Quantas pessoas estão desesperadas, cabisbaixas? Quantas pessoas estão precisando ser acolhidas? Quantas pessoas estão precisando ser consoladas? Quantas pessoas estão precisando saber que elas são amadas incondicionalmente por um Deus que se entregou por elas?
E nós sabemos disso. O problema é que às vezes a gente não consegue fazer a teologia. E aí você fica, pastor, de novo, teologia? É, a teologia. Teologia, se você olhar a palavra, teologia quer dizer o estudo de Deus. Mas a gente não vai colocar Deus numa mesa, dissecar Deus, abrir Deus, né, e tentar compreender e estudar Deus, não é verdade? Mas o que nós fazemos? Nós nos aprofundamos na palavra revelada por Deus. Deus, ele se deixa ser conhecido através da sua palavra e da criação. Como é que a gente faz teologia? Quando a gente pega os nossos problemas, quando pegamos os nossos problemas e trazemos eles à luz da Bíblia para tomar decisões. E aí a gente vai aprendendo que, poxa, então esse negócio de Bíblia não é só para a igreja, mas é para a vida. Exatamente. Teologia, reino de Deus, palavra de Deus é para a vida. Não é para algumas reuniões dentro de templos. Ela é principalmente para fora do templo. E quando a gente observa isso aqui, irmãos, você quer ver que a palavra ela é para fora do templo? Jesus, ele foi para a igreja, foi para algum templo, foi para alguma sinagoga para buscar discípulos. Está dito isso aqui na Escritura? Ele foi para a sinagoga ou para alguma igreja buscar discípulos? Não. Para onde ele foi? Ele foi caminhar pela rua, foi caminhar à beira-mar. Ele foi ver o dia a dia das pessoas. Deus veio encarnado e foi observar como é o dia a dia das pessoas. E nesse caminhar beira-mar, ele olha os pescadores e ele vê lá, olha, ele vê o André, ele vê o João, o Pedro trabalhando, lançando redes para pescar. Os caras estavam trabalhando. E o chamado do reino de Deus foi até eles, na pessoa do próprio Cristo. E aí ele fala, ó, me sigam. Vocês são bons de pescaria, mas eu vou fazer vocês pescar gente. Vou transformar, eu vou melhorar essa pescaria que vocês fazem. Hoje vocês só pescam peixes, mas eu quero transformar vocês em pescadores de gente, de pessoas. E como é que a gente pesca gente? Não é? Para pescar peixe, você vai, joga uma rede, você lança isca. Mas como é que pesca a gente? Você é a isca de Deus. Você é a isca de Deus para pescar pessoas. E como é que é isso, pastor? É quando você faz teologia, irmão. Mas de novo, pastor? De novo. Como é que eu faço teologia? Quando você se senta para ouvir, sem julgar, sem condenar. Você se senta, você ouve o outro. Você ouve as suas alegrias, você ouve as suas tristezas. Você ora, você abre a palavra e compartilha um texto. Nada mecânico, mas algo espontâneo. E às vezes a gente nem abre a palavra porque a palavra já está em nós, está no nosso coração. E Jesus chega lá, chama esses rapazes aí. Ô João, ô Tiago, vem aqui. Porque ele já tinha chamado o André e o Pedro. Ele anda um pouquinho mais, porque ele não para. O reino de Deus, ele não para. Ele não vai para o templo simplesmente, mas ele vai à busca do perdido. E ele encontra André, encontra Pedro. Um pouco mais à frente, ele vê o Tiago e o João consertando as redes ali, na barcada ali, para poder depois lançar também. Trabalhando. O reino de Deus está ali no trabalho. Fala, ó, vem aqui, faz o mesmo convite para eles. E aí o que eles fazem? Larga a rede para lá. Pai, estou indo, eu vou seguir Jesus. Imediatamente. E aí, eu vou abrir um parênteses agora, para explicar uma pergunta que me foi feita por um irmão.
Por que que eles largaram imediatamente as redes? Não é verdade? Não foi essa a pergunta? Por que que eles largaram imediatamente? Porque a gente fala, pô, o cara está trabalhando, de repente chega lá, e assim, a gente precisa, hoje, nós temos a palavra de Deus, nós temos uma história inteira que a gente já sabe. Naquele tempo, muitas pessoas se diziam ser o Messias. Jesus, tinha um monte de gente que chamava Jesus. O dono da padaria, não, na padaria não, porque não tinha padaria naquela época, cada um fazia o pão. Mas o do açougue, o cara da venda, vai lá no Jesus da venda e compra lá um determinado produto. Vai lá no Jesus da tapeçaria e compra lá aquele tapete. Jesus era um nome comum na época. Mas Cristo, Messias, era o esperado e só tinha um. Só um filho unigênito. E é aquela questão assim, irmãos, o povo de Deus sofreu muito no Antigo Testamento por causa da idolatria. Adoravam outros deuses, adoravam pessoas que se diziam Deus, né? E aí eles chegaram um tempo e falaram, depois do período em que eles ficaram escravos, por 70 anos, eles voltaram e falaram, vamos dar uma segurada nesse negócio de idolatria, porque não está dando certo não. O povo está sofrendo muito por causa disso. Então houve uma resistência, né, contra as questões de Jesus, contra o Cristo. Mas tinha essa questão, né? Por que que eles largaram tão de imediato as redes e seguiram Jesus? A única coisa que Jesus falou que ia fazer deles pescadores de gente. Não tinha promessa de salvação, né? De vida eterna. Então, Jesus não fez nada disso aqui. Ele só chamou e falou, vou fazer vocês pescadores de gente. Por quê que houve de imediato esse largar as redes? Na cultura judaica, uma criança, quando ela completa 6 anos, meninos, tá? Só meninos, menina não. O menino ele é chamado para estudar as Escrituras. A Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Números, Levítico e Deuteronômio. Dos 6 anos aos 10 anos, essa criança tem que decorar todos esses livros. Decorar. E na Bíblia hebraica não tem separação de capítulos e nem de versículos. É direto, você tem o nome do livro e tem o livro lá escrito. E essa criança dos 6 ao 10 tem que decorar. Quando chega nos 10 anos, eles passam por um tipo de uma prova. E ali os rabinos, os mestres, fazem perguntas para essa criança, ele fala um texto lá da Torá. E a criança tem que responder a pergunta que foi feita. Você tem que continuar a leitura, sem ler. Tem que ter decorado. Dos 6 aos 10. Se ela não decorou, ela volta para casa. O menino volta para sua casa e vai aprender a profissão do seu pai. Seu pai é pescador, você vai aprender a pescar com seu pai. Seu pai é vendedor lá na venda, você vai aprender a ser vendedor da venda. Porque você não é bom para ser um mestre. Você não é inteligente o suficiente para ser um mestre. Quando aqueles outros que ficaram, que conseguiram decorar, né, eles são separados porque esses aqui são bons. Eles decoraram os 5 primeiros livros. Aí dos 10 até os 12, eles têm que decorar todo o Antigo Testamento. Todo. Palavra por palavra, letra por letra, vírgula por vírgula, ponto por ponto. Todo o Antigo Testamento. Aos 14, eles são levados para um teste novamente, porque aí eles decoram dos 10 aos 12, quando eles ficam ali, eles vão discutindo com os rabinos, né? As leis, o Antigo Testamento. Quando chega nos 14 anos, quem não conseguiu, quem não teve um bom desempenho, faz o quê? Volta para casa. Você também não é bom o suficiente. Você não é uma pessoa inteligente.
É tipo assim, você é muito burro para aprender as escrituras. Então vai para casa. Vai trabalhar lá na venda, vai trabalhar onde for, porque você não é um mestre. Agora, aqueles que ficaram, eles têm a oportunidade de escolher um dos rabinos, dos mestres. Eles escolhem um mestre desse para seguir esse mestre, e aí eles vão aprender a interpretação desse mestre sobre todo o Antigo Testamento, sobre toda a lei, porque eles são bons, eles conseguiram decorar. E aí, à medida que eles ficam com o mestre, até chegar o momento em que eles vão se tornar novos mestres, né? Então esses que ficaram são chamados de discípulos. Esses que são bons, são inteligentes, que são feras, esses são discípulos de mestres, que eles, discípulos, escolhem o mestre. E aí você fala para mim assim: tá, pastor, beleza, você fez toda essa explicação, bonito, legal, mas e daí? O que isso quer dizer? Quem foi que chamou os discípulos? Foram os discípulos que escolheram Jesus ou foi Jesus que escolheu os discípulos? Vocês estão tímidos? Não fiquem tímidos. Foi Jesus que escolheu, não foi ele que foi lá e chamou? Olha, Pedro, vem aqui. Olha, André, vem cá. João, Tiago, vem aqui também. Vamos, me sigam. Qual era a profissão de Jesus? Jesus era carpinteiro. Por que Jesus era carpinteiro? O pai dele era carpinteiro, não era? Jesus não era bom o suficiente para ser reconhecido como um mestre, então ele vai para casa ser carpinteiro. Vai aprender a profissão do seu pai. Mesmo ele, aos 12 anos, tendo ficado lá no templo, discutindo com os mestres da lei. Não é verdade? Mesmo assim, ele não foi reconhecido como um dos mestres, um dos grandes mestres. Mas Jesus era o mestre da vida. Jesus era o Filho de Deus, Jesus era o próprio Deus encarnado. Ninguém melhor do que ele para conhecer o que ele escreveu. E quando ele vem, sendo Deus, sendo o mestre, sendo o Messias, ele olha para André, Pedro, Tiago e João, 4 pescadores, 4 pessoas que foram lançadas fora porque burro demais, não tem capacidade para aprender nada. Vai trabalhar no trabalho braçal, vai fazer outra coisa. Por quê? Porque você não é bom para ser mestre. Aí Jesus chega, não foram os discípulos. João, olha irmãos, eu digo isso para você, João capítulo 15, verso 16. Jesus fala: vocês não me escolheram, eu escolhi vocês. A tradição diz que o discípulo tem o direito de escolher o mestre. Eles não eram discípulos porque não eram bons o suficiente para o mundo. Mas quando Jesus estabelece o reino de Deus, eles são pessoas mais do que capacitadas, pessoas simples, pessoas trabalhadoras, pessoas que têm a potencialidade de se tornarem filhos e filhas de Deus. Pessoas que são chamadas pelo mestre dos mestres, pelo mestre da vida. Eles são chamados por Jesus. Eles foram rejeitados pelos fariseus, mas foram acolhidos por Jesus. Um novo tempo se fazia na vida desses homens. Larga tudo que é rede, vamos embora, rapaz. Nós somos chamados para a eternidade, pelo Deus Todo-Poderoso manifestado no Cristo. Este homem, o Filho de Deus, está diante de nós e nos chamando: siga-me, que eu vou estabelecer o reino de Deus através da vida de vocês. Primeiro em vocês e de vocês para o mundo. Na hora eles largaram.
Na hora eles largaram as redes. E não foram só as redes. Se você for olhar depois o Mateus, também foi a mesma coisa. O Mateus estava trabalhando. Lá no capítulo 2, a partir do verso 11, o Senhor também estava lá trabalhando. O Mateus, ele era um cobrador de impostos. Ele era um judeu escolhido pelos romanos para cobrar imposto dos judeus. Ele era alguém que aos olhos dos judeus não tinha salvação. Ele tinha escala direta para o inferno. Ele tinha condenação garantida. Então ele está lá, cobrando os impostos, e aí chega Jesus e fala para ele: siga-me. Na hora ele larga tudo e vai seguir Jesus. E aí, irmãos, muitas vezes o que nós precisamos entender é que a teologia, ela é feita por gente que conversa, gente que fala, gente que se relaciona. O reino de Deus é estabelecido na relação entre um e o outro. O reino de Deus é a forma como Deus governa a minha e a sua vida, e através de nós Ele manifesta o seu poder na sua casa, na sua escola, no seu trabalho, na rua, quando você vai na venda comprar alguma coisa. O reino de Deus é a forma como nós vivemos o Evangelho. Quando nós entendemos que o Evangelho, irmãos, não é para viver em quatro paredes, mas é para andar pelo mundo inteiro, sendo anunciadas as boas novas, de que Deus não está destruindo o mundo. Quando a gente olha Apocalipse, as pessoas às vezes têm um pavor, né? Quando fala assim, vamos ministrar em Apocalipse, tem irmão que fala, misericórdia hoje, né? Não, irmãos, o Apocalipse nada mais é do que a revelação de Deus para a sua igreja. É como se Deus estivesse levantando o véu da noiva, para que essa noiva pudesse ver a face do Cristo, do seu noivo. E ali ele mostra para a noiva tudo o que vai acontecer, de que ele não está destruindo o mundo, mas ele está restaurando a criação e reconciliando toda a criação com o Pai novamente. Eu e você, nós somos teólogos. Quando você tem os seus problemas e você traz esse problema à luz da palavra de Deus, buscando em oração um direcionamento para resolver esse problema, uma decisão para tomar por causa desse problema, você está fazendo teologia. E tem vários tipos de teologia. Tem teologia de homem, de mulher, de criança, de adolescente. Tem teologia do trabalho, tem teologia de missões, tem teologia da mesa. A teologia da mesa é essa que o Senhor nos chama num dia como hoje e nos convida. Olha, eu quero fortalecer o reino de Deus na sua vida, para que a minha presença em você seja forte o suficiente para que você possa aprender a viver e me levar para o seu dia a dia. Jesus está dizendo, olha, eu quero ir com você para casa hoje. Eu quero ir para o seu trabalho. Eu quero ir para a sua escola. Eu quero ir jogar bola com você quando você for para a quadra lá com a galera. Eu quero ir para o cinema com você quando você for lá com a galera assistir um bom filme. Eu quero estar ali com você. Eu quero estar com você no momento em que você for convidado para fazer coisas erradas e ali você dá um bom testemunho de um bom cristão. Eu quero que você entenda que isso aqui não é simplesmente para você abrir, ler um versículo ou outro perdido, mas é para você se alimentar. Isso aqui é alimento para a sua alma, para a sua vida. Isso aqui é fortalecimento para a sua caminhada cristã. Como é que você é um peregrino numa caminhada neste mundo e não está levando alimento nenhum? A palavra de Deus é o nosso alimento para a caminhada cristã. É essa palavra que nos fortalece, é essa palavra que nos garante que no momento em que nós formos questionados sobre a nossa fé, nós podemos mostrar Jesus. Você vê que Jesus ele se relacionava com todo tipo de gente. Ele não excluía ninguém. Ele falava desde o pecador, o publicano, o ladrão, a prostituta, até o fariseu, o mestre da lei. Ele falava com pessoas poderosas, como Herodes, e também com pessoas simples, como a sogra de Pedro, como Zaqueu, que era um ladrão.
como um saduceu, como Nicodemos. Jesus não fazia acepção de pessoas. Jesus não saía acusando as pessoas e condenando elas ao inferno, mas ele reconhecia que cada um de nós temos fraquezas. E nós precisamos ser acolhidos nas nossas fraquezas, e por isso ele nos chamava. Ele comia com pecadores e publicanos na casa de Mateus. Quando ele chama o Mateus, o que acontece? O Mateus oferece um jantar, e aí ali, pecadores, publicanos, se assentam à mesa com Jesus. Jesus está fazendo teologia. Jesus está expandindo o reino de Deus. Jesus está vivendo o amor encarnado, até o momento em que ele vai se entregar por mim e por você, como a maior teologia que nós temos, que é a teologia da cruz. E na teologia da cruz nós vemos o Cristo sendo crucificado, e mesmo ali pendurado ele ainda intercede ao Pai para que nos perdoe, porque a gente não está sabendo o que a gente está fazendo. Esse Cristo ressurge na teologia da ressurreição e chama a mim e a você para que nós possamos também ser pescadores de gente, para que nós possamos levar o reino de Deus aonde quer que nós estejamos, para que a gente possa levar Cristo para casa hoje. Talvez alguém da sua família não tenha tido um encontro com Jesus. Hoje ele está aqui. Ele veio encontrar você. E ele quer ir embora para casa contigo. Ele quer ir embora, passar uma semana com você. Ele quer passar um mês com você. Ele quer passar o ano com você. Não, ele quer passar a eternidade com você. O reino de Deus está dentro de cada um de nós. No poder do Espírito Santo, que vai transformando quem nós somos naquilo que Jesus tem como propósito para nós. Bons maridos, boas esposas, bons filhos, bons servos, bons trabalhadores, bons estudantes, que aonde estão manifestam o reino de Deus. Pessoas que vão ao encontro daquele que sofre. Nós, irmãos, estamos vivendo novos tempos hoje. Essa igreja não é a mesma igreja de antes da pandemia. Este pastor não é o mesmo pastor de antes da pandemia. Você não é a mesma pessoa de antes da pandemia. E no pós-pandemia, quando tudo isso tiver acabado, nós vamos precisar reaprender a ser igreja. Reaprender a ser gente, reaprender a cuidar uns dos outros, porque nesse período de 1 ano e para mais de 7 meses, muitas coisas aconteceram, aqui dentro e do lado de fora. Pessoas morreram, famílias foram desfeitas, muitos lares, a mesa já não é igual. Antes da pandemia, talvez se assentasse uma grande família com pai, mãe, filhos. Tem mesas que hoje só tem pai, tem mesas que hoje só tem um filho, tem mesas que hoje só tem uma mãe, porque morreram. Tem pessoas que ainda estão lutando pela vida. E são pessoas, irmãos, que não morreram só de Covid, mas morreram de outras doenças, porque nesse período de 1 ano e 7 meses, parece que todas as outras doenças não existiam mais, né? Ninguém mais morria de câncer, de infarto, de atropelamento, de roubos, de violência. Tudo isso continuou acontecendo, mas foi mascarado pela pandemia. Porque todas as pessoas que morreram foi a Covid. Não. Muitas pessoas se suicidaram nesses períodos. Então depois, irmãos, casamentos foram desfeitos, o número de divórcio nunca foi tão alto quanto agora. Mas a culpa é da pandemia? Não necessariamente.
Não necessariamente. Esses casamentos que foram desfeitos já não vinham bem. E a pandemia só acelerou aquilo que iria acontecer. Muitas empresas faliram e foi a pandemia que acelerou. Não foi culpa única exclusivamente da pandemia, mas ela simplesmente acelerou um processo que haveria de acontecer. Muitas pessoas abandonaram a igreja? Sim, porque elas já não estavam mais fazendo parte do corpo de Cristo. Elas já não estavam mais entendendo o que é o reino de Deus. E quando lhes foi tirado a reunião do templo, elas não sabiam viver o evangelho do lado de fora, porque elas só aprenderam a ter uma experiência religiosa. E quando a gente vive só de experiência religiosa, a gente acha que só pode ver Deus na igreja, no lugar, no templo, nas quatro paredes. Nós precisamos reaprender, irmãos, a falar com Jesus. Precisamos reaprender a falar com o nosso irmão. Precisamos reaprender a buscar os perdidos, os oprimidos, os doentes. E talvez alguns doentes estejam aqui agora, ouvindo esta palavra. Doentes na alma, doentes no coração, doentes fisicamente. Jesus está presente. Jesus está presente como rei, como sacerdote, como profeta, como a própria palavra e mensagem encarnada. Jesus está presente em todo o seu poder para curar as doenças do corpo e as enfermidades da alma. Jesus está presente nos convidando à mesa, para a teologia da mesa, para nos assentarmos, para se sentar com o Pai, para desfrutarmos de alguns momentos de intimidade com Ele agora e com os nossos irmãos, para que depois a gente possa se levantar. E assim como os discípulos de Emaú, que tiveram os olhos abertos quando participavam da ceia e saíram dali alegres, saltitantes, renovados na sua esperança, na sua alegria, no seu coração, voltando a Jerusalém para que junto com os outros discípulos saíssem para anunciar as boas novas do reino de Deus. Assim também o Senhor nos convida nessa manhã. Se você está quebrado pelas lutas da vida, traga os cacos da sua vida, do seu coração até a mesa da teologia de Deus, que Ele vai restaurar o seu coração, a sua alma, e junto com você Ele vai caminhar por este chão, por esta vida, lendo o seu contexto, as suas dificuldades, para que você possa viver o reino de Deus onde você está. Senhor, em nome de Jesus, graças te damos pela Tua palavra que é viva, pela Tua palavra que é poderosa, que traz esperança ao nosso coração. Agradecemos ao Senhor porque o conteúdo da Tua mensagem é o estabelecimento do reino de Deus. O Senhor nos convida ao arrependimento, a não apenas uma experiência religiosa, mas o Senhor nos convida a uma conversão cristã, a uma experiência de fé que sai para anunciar as boas novas do reino de Deus. Que em nome de Jesus, Pai, pessoas que ouviram esta mensagem hoje e que se achegaram quebradas, transtornadas, tristes, desanimadas, apáticas, possam ser restauradas na sua fé, possam buscar uma verdadeira conversão cristã, que possam realmente sair, ó Pai, prontos para anunciar o reino de Deus, que possam entender que o Evangelho não é para ficar preso em quatro paredes, mas ele é para ser vivido no dia a dia, ele é para ser vivido no trabalho, na escola, no lazer, nas tarefas diárias da casa, nos momentos de relacionamento da família ao redor da mesa. Que em nome de Jesus, Pai, nós possamos abandonar essas simples experiências religiosas que são restritas ao templo e viver o Evangelho da vida, o Evangelho da graça, da misericórdia e do amor de Deus, aonde quer que nós estejamos, porque nós não escolhemos o Senhor, nós fomos escolhidos por Senhor, nós fomos chamados, separados, e hoje o Senhor renova em nossos corações o seu amor,
a esperança da volta do Cristo para realmente buscar a sua noiva, a sua igreja e viver a eternidade ao lado do Pai. Oh Deus amado, que o amor do Senhor se derrame sobre os corações, que a tua graça seja renovada em cada vida e que as consolações e a comunhão do Espírito Santo, Deus, tome cada coração como uma expressão da nossa adoração, glorificando o teu nome. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo é que nós oramos ao Senhor no nome de Jesus. Amém.